Beleza? Salve, salve galera! Para quem por acaso estiver aí, boa tarde. E quem for assistir depois na Vermelhinha, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Vai chegando, encontrando local confortável, seja no chão, na cadeira, na poltrona, no sofá, na parede, no teto, aonde vocês quiserem. O importante é que vocês estejam confortáveis, curtindo mais um Giro da Semana RPG, que é um quadro aqui no canal que a gente traz alguma novidade que está rolando de RPG aqui no Brasil para compartilhar com vocês e trocar muita ideia, tendo Lucas Malk como comandante do navio. Lucas, está com você. Bom dia para quem de dia, boa noite para quem de noite, boa madrugada para quem dorme. Aqui é o Lucas Malk e hoje estamos com o pessoal da Holy Lore Studio para falar de um belíssimo jogo e já antes mesmo, quando ele foi anunciado, eu já fiquei muito deslumbrado com ele, né? E aí quando eu fui conhecendo aqui os autores, eu falei, caraca, velho, muito bom o grupo, recomendo demais a galera entrar lá, conversar, bater um papo. E vamos apresentar aqui os dois autores que estão conosco. Que primeiro de tudo, o Alexandre Bezeril. O Ale me conta. Fala aí, boa tarde pra galera, Alexandre. Boa tarde. Vou pegar o bordão do Malk aí do Raga. Boa tarde para quem é de dia, boa noite para quem é da noite, né? Ah, galera, vocês já me viram aqui em outros quadros, né? No Raga, comentando RPG, do World of Darkness, quadro, assim, eu sou suspeito de falar, um dos quadros que eu tenho um apreço enorme, até porque o World of Darkness é um RPGzinho ali do coração, tem toda uma história ali. Aproveitar e mencionar aí meu perfil, né? Meu perfil pessoal é esse mesmo que o Lucas falou, o @alemiconta. E é proposital, o Ale me conta, eu gosto de contar a história como os meus camaradas aqui, tanto o Lucas como o Raga, como o Felipe, todo mundo vem aí, é oriundo, né, do RPG, do cenário do RPG nacional, seja contando histórias, seja jogando, e estou muito contente e lisonjeado de mais uma vez estar aqui, né, no canal, e agora para falar de algo autoral. Então isso para mim tem, assim, sabe, um quê, um coraçãozinho maior, assim, um carinho maior, porque é algo autoral, junto com o Headley aí, com uma galera massa, que a gente logo mais vai falar sobre. Beleza, e também estamos com o Felipe Headley. Fala aí, boa tarde pra galera, Felipe. Fala galera, para quem estiver ouvindo em qualquer horário do dia. Prazer enorme aí estar com o Raga, estar com o Lucas. Ale, meu parceiro, a gente se viu ontem para trabalhos secretos, não podemos revelar. Mas prazer enorme. Me conhece, né? Meu perfil é o F Headley Design. Lá tem minhas artes, World of Darkness oficialmente, algumas artes que eu faço também agora de outros tipos de cenário. E agora para o verbo também, né? Apostei a capa, em breve terá mais artes. E é bom falar, né? Já participei do programa do Raga, já participei de outros programas só falando do World of Darkness praticamente, e finalmente agora falar de um projeto autoral nosso, além de eu fazer parte como de seu artista, que encabeça inicialmente todas as artes, ser um dos autores e game designer do jogo. Show. E a gente vai fazer da seguinte maneira, a gente vai bater um papo aqui com os autores, depois a gente vai para a parte da rádio RPGPH, depois para o ranking da semana, depois as considerações finais e a despedida. Então, vamos logo começar com esse bate-papo aí maneiraço. E Raga, começa já com a sua pergunta. Tá, a minha primeira pergunta, Lucas, é pra ti. Cara, geralmente é tu quem faz a seleção das pessoas que vêm aqui. Tu já selecionaste melhor, viu, Lucas? Cara, te defende aí, Lucas. Quem são esses dois aí? Como é que tu chegaste neles dois, esses dois jogadores de Mundo das Trevas? Só gente estranha. Cara, foi começar por assim.
O Instagram, ele é o tanto Instagram, cartaz, a maioria das redes que eu coloco na revista, eles próprios me indicam jogos que estão rolando. E foi assim também com o Verbum, o próprio Instagram, ele foi lá, me deu a indicação, né? Apareceu do personagem de indicação. E eu falei, caraca, que interessante, mais um jogo espiritual. E aí, fui acompanhando a página, né? De repente chegou, foi lá e teve um dia da parte falando do Demoplay. E aí falando que para poder conhecer o Demoplay tinha que entrar no grupo do WhatsApp. Eu fiz isso, né? Entrei. Aí eu comecei a falar com o Alexandre, né? E aí quando ele me falou o perfil dele esses dias, eu falei, caraca, eu já conheci o Alexandre, velho. E eu não sabia disso. A gente já se tombou em outros grupos, meio que conversou por cima. Falei, caraca, mundo pequeno, né, velho? E aí ficamos conversando, falei, velho, o que tu acha? Vamos pegar o Verbum e falar antes de ser lançado o Demoplay, ou quando for lançado o Demoplay, ele não falou, pô, vamos fazer antes, cara, que a gente já vai mostrando pra galera, conhecendo, né? E aí eu, no grupo, como todo bom bandista, e ver um jogo que você pode fazer dar um bando ali também, eu fui perguntar, e aí eles falaram, olha, aqui também você pode incluir a Umbanda, também tem personagem em cima da Umbanda. Eu falei, caraca, meu, tá aí, ó, que bom, cara, cada vez mais sendo difundido aí, nosso lado espiritual. Logo no primeiro dia, quando eu fui, já veio logo a chamada assim, né, do Constantine com aqueles stickers. Eu falei, caraca, eu já roubei um monte de stickers de lá. Então, deixa eu aproveitar e pedir para vocês falarem. Fala um pouquinho do Verbum. Calma, não rouba meu espaço, não rouba meu espaço. Eu roubei mesmo. Deixa como que você... Porque assim, isso eu ia fazer até antes de passar pro Raga, mas eu falei assim, não, sempre o Raga pergunta primeiro, né? Mas eu vou roubar essa parte, porque essa parte vai quebrar o script. Vou quebrar o script. Alexandre e Felipe, como que surgiu isso do Verbum? E, assim, eu sei que muitas vezes a gente não fala quem é a primeira pessoa, mas quem foi o primeiro? Porque eu vi ali que tem vários autores envolvidos, né? Quem pode aí responder primeiro aí? Quem foi o primeiro cabeça nisso? A cabeça dessa empreitada tá aqui com a gente, né? O Redley aí. Vou abrir alas aí para o Redley fazer aí o ensejo, né? Mandar um salve aí para o Rafa, que está no chat, brotou aí o Mr. X, o Rafa, conheço, lá do Meio Mundo, um salve para ele, e o Felipe aí vai dizer de onde começou, né, a origem, e a origem tem duplo sentido, tá? A origem. A cabeça dessa Tiamat aí, né, somos 5 também, né? Então casa bem, a comparação começou, na verdade, há muitos anos atrás, quando eu jogava, quando saiu o Mundo das Trevas, o sistema, o Storyteller, eu gostei muito e decidi narrar. Eu sempre fui aficionado por horror, né? Horror, psicológico, essas coisas. E sempre gostei muito de Silent Hill, Fatal Frame, Alan Wake, jogos assim. E curtia a série na época, curtia muito o Supernatural também. Eu disse, cara, eu não tinha acesso a Hunter, essas coisas, eu fui narrar, decidi criar um mini universo, mas sem muitos... uma coisa muito gigante, onde os jogadores faziam parte de ordens religiosas. Naquela época só eram, na minha cabeça, só ordens baseadas no cristianismo, e a gente jogou algumas vezes. A gente gostou muito, foi pesada com força, né? A galera já tô ganhando uma fama aí de ter a mão pesada para narrar. Então, assim, teve até menino que não devia ter idade para jogar, jogou e não apareceu nunca mais porque ficou com medo. Eita, porque caramba. assim, eu tinha, né? Que você acabou até comprando. Eu tinha o rito maior do exorcismo medieval católico. Então, assim, a galera interpretava a Vera, viu? As paradas. Então o negócio era pesado, viu? Então passou os anos, muitos anos, acho que quase 10, eu acho. E aí conheci a Lê, conheci Daniel, que é outro desenvolvedor, Ismael, do São Paulo by Night, e Eduardo, que jogou comigo e joga RPG desde que eu tenho 14 anos. Amigo meu de infância, né? Até hoje a gente é amigo. E aí
Eu tava na academia, na esteira, inacreditavelmente, e aí ele disse, cara, o bicho soltou essa pra mim, cara, eu sinto falta de jogar algo mais pesado e tal. Aí ele lembra aquela tua sessão que o Pirrai saiu com medo, eu disse, cara, não gostaria de lembrar disso, mas tudo bem. Então, a gente começou, e aí eu chamei a Lê, fui chamando aos poucos, chamei o Ismael e a gente formou o grupo. E aí, eu trabalho com nomes, né? Então eu não consigo criar coisas sem dar nome às coisas. E aí eu fui pesquisando e tal, e aí teve o primeiro insight, que era o verbo. O que é o verbo, né? Dentro da lógica do verbo, o verbo é a lógica do universo que foi dada a ele pelo Criador, certo? Então, como as estrelas surgem, como a gravidade funciona, como funciona o ciclo da natureza, como tudo no universo funciona, e tanto fisicamente quanto espiritualmente, o verbo rege tudo isso, certo? Então daí vem o nome verbo. O verbo vem lógica, né? Eu fiz umas pesquisas de latim, verbo vem de logos, lógica, e para mim fez muito sentido. E a pronúncia é forte, e todo mundo gostou do nome. A gente passou por outras 2 sugestões que acabaram sendo inseridas dentro do contexto do jogo, né? E aí começamos. A ideia do verbo inicialmente era, quando a gente começou a contextualizar tudo, era não ser um jogo, sim, uma pegada mais leve, mas muito mais ação, não. O verbo tem a proposta de realmente ser um jogo de horror pesado, sobrenatural, horror espiritual, como a gente batizou, né? Então, assim, é um jogo onde a gente trata todos os males que as diversas religiões falam, descrevem, de uma maneira tangível, certo? De uma maneira quase que visceral para dentro do universo do verbo. E, como um segundo momento, eu conversando com o pessoal, dizia, cara, hoje em dia, toda vez que a gente retrata a religião de alguma forma, no entretenimento, atualmente, você ou é vista de uma forma como um fanático religioso, ou como as pessoas que praticam não têm profundidade nenhuma, essas coisas. Então aí eu disse, cara, a gente tem que fazer um jogo, um universo, que o verbo não é só um jogo, mais pra frente a gente vai tocar nesse assunto. O universo do verbo, ele vem para apresentar a profundidade de diversas religiões, certo? Lógico que desde o início eu tinha na cabeça que não dava para abranger tudo, porque senão a gente ia ser igual um pato, que nem voa direito, nem anda direito e nem nada direito. Então a gente teve de escolher uma base e a partir dessa base seguir o máximo que a gente podia expandir. Então a gente pegou o mito abraâmico e fomos vendo quais religiões poderiam e ter o trabalho de criar uma convergência religiosa. É onde a gente pega todas vamos chamar dos mitos dessas religiões e ver onde estão essas semelhanças e criar a visão unificada dos personagens, que a gente chama de revelados dentro do jogo, como eles enxergam e se comunicam a partir disso. E aí veio o islamismo, foi a segunda que a gente colocou, a interpretação, que a gente não disse que é a religião, é uma interpretação que os personagens têm, certo? E, posteriormente, praticamente há um ano atrás, o bandismo. A gente colocou, começou a pesquisar, inclusive temos 2 consultores, estou para fechar, o outro é Tiago, que era até do grupo do Meu Mundo. Tiago, ele é um bandista, e estou conversando com o Pai Léo da Pedreira, acho que é assim o nome dele, ele tem um canal no YouTube e tal, ele se prontificou para ser um dos consultores, né? Ó, spoiler aí, né? Um dos consultores. Mansur é um amigo, se tornou, acabou, um amigo distante nosso, online, né? Como Raga e tal, e é o nosso consultor, desde a Xirra e desde o verbo, desde o início, quando eu tive a ideia que comecei a falar com a Lê e tal, o pessoal, eu tinha em mente que não dava para criar as coisas da nossa cabeça, mesmo lendo, não tinha condições de absorver anos e anos de islamismo num livro, e eu totalmente impregnado pela visão. Eu sou cristão, então assim, eu sou impregnado com toda a minha visão cristã da coisa. Então, para escrever, para nós escrevermos, a gente precisa de alguém que viva isso e que estude isso. Então, esse é o nosso passo. E a gente começou a ter ressignificar e trazer novas perspectivas para o entretenimento em relação ao horror espiritual. E aí eu deixo a Lei para fazer alguma complementação, falar mais aí, antes de partir para coisas mais internas da lore.
Bom, deixar o Lucas e o Haga, de repente, quiser fazer uma inferência aí no que você conversou, do que você trouxe pra gente, aí eu continuo, de boa. Não, continua, Lê. Pode continuar, Lê. Pode. Perfeito. Então, assim, a cabeça, a mente pensante por trás aí do verbo, né? A que deu o Big Bang, ou a origem, haja luz, como você quiser acreditar, é o Felipe. Então, ele colocou ali a luz, né? Na expansão, e a gente, pô, vamos fazer isso acontecer. Falando um pouco sobre o Alê ele tem a minha pessoa, eu tenho uma base, gente, também religiosa muito sólida, né? Minha família inteira é uma família cristã. Eu tenho também espíritas na minha família, tem pessoas assim de diversas religiões. Tava falando pro Lucas mais cedo, né, em off. A minha mãe, ela é mãe de santo. Então ela é da Umbanda. E assim, por conta dessa grande variedade de religiões, né, de coisas acontecendo dentro da família, foi muito fácil para que eu abraçasse esse projeto. Eu fiz seminário, eu estudei teologia, então eu digo, pô, com certeza o conhecimento que eu tenho de religião, apesar de puxar muito para, outra vez, o Felipe falou do cristianismo, puxar muito para o lado do cristianismo, né? Eu tive a vontade e o interesse de desmistificar muitas coisas de religiões, por exemplo, de matriz africana, do espiritismo, né, de ter mais contato com os meus familiares, incluindo a minha mãe, para saber um pouco mais e aprender um pouco mais sobre a diversidade existente dentro dessas interpretações religiosas, né, dentro de toda da história, né, dessas religiões. Então, assim, isso me ajudou demais. Eu fiquei muito, muito contente em participar do Verbo, ter sido chamado, porque fortaleceu a crença, né, da liberdade religiosa. É uma das missões do Verbo também, sabe? A gente ali nas entrelinhas, a gente traz isso também da tolerância, das liberdades, do respeito às liberdades, né? A convergência, na verdade. A gente não fala nem de sincretismo, a gente fala de convergência das religiões, dos aspectos que existem entre as religiões que se assemelham bastante. Perfeito. E o Felipe estava falando sobre o Islã, o cristianismo, sobre a Umbanda. A gente tem planos para incluir outras, né? A gente deve sim incluir outras no livro base, no livro maior. O spoiler, né? Kardecismo, a gente vai dar esse spoiler, não tem problema algum. Kardecismo vai ter também, certo? Interpretação kardecista. Todas essas religiões, elas têm dentro dela a ideia do sobrenatural muito forte, de que existe o lado bom, iluminado, e que existe o lado ruim, né? Ou eu diria menos esclarecido ou menos iluminado, né? Precisando de iluminação. E a gente pegou essas duas bases e a gente tem muito conteúdo fora de Verbo e fora das religiões que fazem menção a esse tipo de contato com o sobrenatural. Um dos autores, eu vou falar agora de uma mídia de fora de Verbo, de livros que não são ligados à religião, um dos autores que eu gosto muito é o Stephen King, um autor americano, né? E da obra dele, as coisas que ele fala sobre como ele fala sobre o sobrenatural, como ele aborda esse tema, O Iluminado, Doutor Sono, referências, né, de filmes, o próprio Constantine, que não é do Stephen King, mas é uma obra também que fala do sobrenatural. Constantine e Hellblazer, né? É bom separar, porque eu sempre brinco que Constantine é um excelente filme e uma péssima adaptação. Não sei como isso é possível, mas eles conseguiram fazer isso. Né? Sim, amamos o filme Constantine, mas quem acompanha os quadrinhos sabe que ele está bem distante, né? O filme com o Keanu Reeves está bem distante do que os quadrinhos apresentam sobre, né? Passa longe. Então, assim, todas essas referências externas, até como folclore brasileiro também, né? Muitas coisas do folclore podem ser absorvidas dentro do cenário de Verbum, porque o Verbum fala de sobrenatural, o Verbum fala de espiritual. Ele traz religiões, ele traz essa convergência entre elas. Então, quando vocês tiverem a oportunidade de experimentar o jogo, os narradores, os jogadores vão poder ver que ele é uma grande expansão de todas essas coisas sobrenaturais das quais a gente já ouviu falar, viu ou leu.
Raga. Vamos lá. Agora que vocês já deram um panorama bem mais amplo do que seria o verbo, deixa eu mostrar aqui para a galera um pouco a página de vocês, que é onde hoje vocês concentram todas as notícias em torno do verbo, que é a página da Whole Lore, que é o estúdio que eles criaram para desenvolver. Quando eu digo eles, está aqui a galera. Olha, deixa eu mostrar aqui para vocês. O Eduardo, o Alexandre, mais carinhosamente chamado de Ale, o Ismael, autor do São Paulo by Night, tem o Daniel, esse tal de Felipe aqui, que aparece bem aqui. Então, tá aí a equipe. E aqui tem todas as publicações que o grupo já tem feito para promover o verbo. E o legal é que eles já vão deixando algumas referências cinematográficas para o pessoal já se empoderar da ideia do que é o verbo. Contudo, meninos, eu quero aproveitar para perguntar para vocês, olhando agora para quem for jogar como pessoa jogadora, que personagens jogáveis essas pessoas poderão interpretar no jogo verbo? Quem começa? Então, em verbo RPG, como o Felipe falava, você interpreta revelados, reveladas, como você preferir, né? E revelados, eles são pessoas que eles, em algum momento de suas vidas, eles tiveram contato com o sobrenatural de maneira traumática, certo? Então, esse contato com o sobrenatural de maneira traumática, e a gente vê isso muito em filmes de horror, tá? Faz com que o revelado, a pessoa comum, se torne um revelado, ou seja, ele desperte, eu vou usar esse termo, ele comece a enxergar o mundo por trás desse mundo, né? Ou o mundo paralelo que vive simultaneamente, que coabita, né, conosco nesse mundo, mas que poucas pessoas conseguem contemplar, poucas pessoas têm o refino ou têm a capacidade de enxergar. Então, o revelado, ele tem esse trauma sobrenatural, dali por diante ele começa a enxergar esse mundo e ele se depara com uma nova realidade. Isso aqui existe, isso aqui é real. O que é que eu faço com isso agora? Coisas estão acontecendo, como é que eu lido com elas, como é que eu enfrento, como é que eu tenho que me esconder disso, eu tenho que enfrentar, entende? Então ele começa a passar por uma grande transformação, né? E o interessante dentro dessa proposta é que o revelado dentro de si, ou não só o revelado, todas as pessoas dentro de si carregam uma espécie de energia espiritual, tá? E a gente chama essa energia de emuná. Emuná, que é uma palavra em hebraico, tá? Então, emuná, ele carrega essa energia, e quando a pessoa comum se torna um revelado, essa energia passa a ficar mais evidente no mundo espiritual. Então, quando essa energia ela fica mais evidente no mundo espiritual, nós vivemos num mundo faminto. Os seres sobrenaturais, eles, especialmente os de baixa energia, eles são seres famintos. Então, quando o revelado começa a irradiar essa energia, ele começa a atrair ainda mais a presença desses seres, para que esses seres consumam essa energia. Então, ele precisa rapidamente, ele precisa rapidamente aprender a lidar com essa situação, porque ele se torna um farol, né? Tô aqui, podem vir, podem me consumir e podem usar tudo que eu tenho e eu deixar de existir, né? E aí a gente faz outra vez uma referência à mídia comum, aos livros, que são as possessões, né? As possessões, quando alguém é possuído por um demônio, enfim, por um quiumba, sei lá, quando você sofre a interferência, quando você sofre a interferência do sobrenatural, é porque em algum momento você abriu uma brecha, né, através da sua emuná, através ali do que ele gostaria de consumir, né, em você. E aí vem a primeira grande alegoria que trazemos, que é bem diferente do convencional, é que todo mundo já escutou, já que estamos falando de possessões, a expressão demônio entrou nessa pessoa. Mas entra por onde, meu amigo? Certo?
Então, no verbo, a gente responde essa pergunta. Todo ser humano ele tem uma dimensão espiritual que reside nele, onde a alma vive nessa dimensão. Essa dimensão é chamada entre os revelados de Éden. Todo ser humano tem um Éden, que é como eu posso dizer, uma dimensão que é meio semelhante ao nosso mundo. E aí o Éden ele pode ser desde uma sala de aula como uma cidade inteira. E lá reside apenas seu espírito, que é como é chamado a alma humana dentro do Éden, dentro do verbo, né? E nesse mundo, nessa outra dimensão espiritual individual, existe o que chamamos de portão. Esse portão, quando você revela, o verbo revela-se a você, você começa a ter acesso a Emuná, seu espírito começa a transbordar Emuná. Esse portão meio que surge para a outra parte, os planos tanto elevados quanto degenerados. Para a Umbanda seria a Aruanda e a Umbral, nesse caso. Então, sendo que não são os planos, para o cristianismo não seria nem o céu nem o inferno, seriam planos intermediários, certo? E aí, por onde vem esses demônios na visão cristã, tentam possuir seres humanos, tá entendendo? Porém, quando alguém consegue atingir Emuná, despertar Emuná, isso fica pulsante. Então, o cara, fora que ele, como ele não tem a explicação para isso, ele começa a ter vislumbres do que é espiritual e físico ao mesmo tempo. Então, isso pode levar um ser humano à loucura também. E aí onde é que entra as denominações, o papel das denominações. Uma pessoa, depois de certas pesquisas que a gente fez, a gente chegou à conclusão que essa geração atual, acho que é a geração 18, 19 anos, muitos não têm assim uma noção religiosa como todos tiveram na nossa geração. Então, muitas coisas sobrenaturais relacionadas, inclusive, incrível que pareça, ao cristianismo no Brasil, é o nosso feedback que a gente tem, não são a mesma mentira. Saber que Maria é mãe de Jesus, saber que é demônio, hoje em dia essa nova geração não sabe. Então trazemos isso para o verbo, como as pessoas começam a experimentar essas questões espirituais e não conseguem entender. Então a denominação, existem alguns poderes chamados dádivas, que eles conseguem meio que detectar esses humanos que têm o verbo revela, tem a Emuná, né? Então a denominação tem o papel de apresentar uma interpretação, não é uma religião. E aí é que está a sacada da gente. A gente dentro do verbo não prega a religião. O que faz sentido para o revelado é a interpretação religiosa. O que faz tipo igual a ciência para explicar vários, por exemplo, como a gravidade, explicar a massa, o Sol, a formação do Sol, tudo isso. Vários fenômenos naturais, né? Os fenômenos naturais temos a ciência. Então a interpretação religiosa ela vem para explicar e nortear o revelado sobre os fenômenos sobrenaturais que agora são reais e bem tangíveis na vida desse ser humano. Tá entendendo? Então aí o papel que a gente quis trazer com a religião é mostrar a profundidade que existe dentro, o quanto campos de estudo tem. Quando você vai... as religiões, elas conseguem trazer explicações muito mais profundas, de que eu até brinco, do que simplesmente quando você senta no banco de alguma igreja, de algum prédio religioso. Quando você se aprofunda, você vê que existe todo um estudo, existe pensadores. No caso, um que eu leio muito é São Tomás de Aquino. É incrível, no século XII, XIII, como o cara pensava naquela época. Aí o pensamento islâmico sobre inúmeras coisas, assim, a Umbanda ajudou muito a gente concretizar a formação na lore dos planos, como esses planos são mais ou menos no verbo. Então tudo isso é a questão das denominações e o papel das interpretações religiosas. Então a pessoa nunca foi islâmica na vida e de repente se depara com a denominação islâmica, ela meio que ou começa a pesquisar e tudo aquilo que a interpretação religiosa tem islâmica faz sentido. E aí ele acaba sendo pescado para a denominação. Que no que a gente chama demoplay, né? Tá a brincadeira, né? Demo de demônio, demo de jogo demo. Então,
vai ter 3 denominações, né? Uma cristã, uma islâmica e uma umbandista, né? Então esse é o que a gente traz, assim, inicialmente de uma nova interpretação sobre questões sobrenaturais. Boa. Lucas! Cara, uma coisa que eu tô aqui bem fascinado é porque, assim, coisas que vocês falaram são de mim. Experiência quase morte, eu nasci prematuro, quase morri no meu nascimento. Eu tenho contato com o ocultismo e estudo ocultismo desde que eu nasci. A Umbanda, hoje em dia eu sou umbandista por causa de um jogo, né? O Chover Rampiar e o Liba, que são 2 jogos também nacionais, foram os que me incentivaram a ir atrás. A casa que muitas vezes você conhece a casa de Iemanjá, ali eles colocam a Umbanda não como uma religião, mas sim como um estilo de vida social, né? E eu adoro o modo como eles mostraram ali. Cara, tem tanta coisa que eu tô ouvindo vocês, eu tô maravilhado porque vocês pegaram até mesmo outras denominações, tipo o Islã, que volta e meia tá tendo perseguições em cima, então mostrando isso. E eu tô só simplesmente adorando aqui. Queria, já antes de fazer minha pergunta, já falar tanto com a Lei, para você, Felipe, e para todos os presentes. Eu tô muito feliz, inclusive, com esse jogo. Acho que eu já tô ansioso não só pelo Demoplay, mas tanto pelo UFC, que eu já sei que vai ser pelo UFC, né? Já tivemos alguns spoilers lá no grupo. Uma coisa que eu queria perguntar para vocês, além do UFC, além do Demoplay, ele vai ter uma versão solo, ele vai ter um material para o jogo solo, ele vai ter mais, o que vai ter mais, até porque a gente teve um spoiler aqui no meio dos bastidores pelo Felipe, né? Então eu gostaria de saber o que mais vai ter além aí do jogo. O que pode Olha, nós cogitamos sim a questão do solo, né? A gente só não tem prazo nem está caminhando ainda nessa direção, mas a gente tem eu diria um embrião ali, conversamos sobre isso, temos interesse. Original soundtrack, né? Soundtrack original, a gente já lançou uma nesse último Reels aqui, acho que nosso trechinho, aqui, né? ó, é um trechinho ali no Reels do Demoplay, né? Quando a gente anuncia a capa, a gente traz também um trechinho dessa primeira OST, que aí, para quem for jogar, para quem for narrar, já vai ter ali uma ambientação, né? Um som ambiente para tratar ali a narrativa, para tornar ainda mais imersiva. Então, assim, a gente está lidando com autores muito próximos da gente, que fazem composição. Acredito que o Felipe, nessa OST, ele deu a direção, como ele vem dado a direção para muitas coisas, né? A gente vem só escrevendo, vem ampliando o horizonte, ele dá a direção, a gente vai lá, conversa, pergunta se é isso mesmo e segue escrevendo, segue fazendo as pesquisas. Na OST ele tem lá não só os dedinhos, mas a mão inteira ali naquela OST também. Então quem não ouviu, depois brota lá no perfil, dá uma ouvida junto com a arte, né? A segunda eu mesmo estou compondo, eu comecei a compor porque eu toco, né? Eu toco guitarra, né? Mas eu estou aprendendo piano só para poder compor. Aí demora um pouquinho para aprender outro instrumento, mas como o compositor é Magno Rocha, que foi até parceiro de banda meu anos atrás, quando a gente tocava junto, metal extremo. Então, assim, sempre trabalho, a minha banda era de metal extremo sinfônico, então, assim, sempre estou familiarizado no meio de música com sinfonia, essas coisas, né? Então, é um caminho mais simples. E ele é o cara que é o sound designer, a gente chama, né? Então, o Magno é incrível, gosto de dizer que é um talento que ainda não foi descoberto. Mora aqui em João Pessoa, o cara é incrível nesse aspecto. E a gente vem trabalhando sim, o financiamento coletivo aqui é um solo. Realmente não serei eu que vou estar tão à frente, porque eu não jogo solo. Para mim é jogar em grupo sempre. Então, assim, mas a gente já conversou mesmo sobre o jogo solo. E assim,
A gente tá vendo questão de suplemento, existe a expansão, né, do universo, não contos HQs, né, Felipe? A gente não pretende ficar apenas no RPG, nunca foi a ideia do Verbo ser apenas RPG, tá? Então, assim, ser um HQ, ser contos, tá entendendo? Então, assim, a HQ, estamos planejando, talvez ser alguma coisa no Codebook inicialmente, mas dá um pouquinho de trabalho, porque eu vou usar a técnica que eu uso para fazer arte, então não vai ser uma HQ 100% desenhada, será uma HQ usando fotografia com edição de imagem, como eu faço nas minhas artes. Então, eu sempre primo pelo realismo nas minhas artes. Então, ontem eu vi o trabalho que dá, né? Para fazer só uma arte, eu arrudei da bexiga. Então, imagina uma HQ inteira, né? Tem modelos fixos para ser o protagonista, tudo isso. Existe um conto já escrito, inclusive a arte da capa tem uma parceria de uma foto de um artista romeno, certo? Que as fotos dele saíram na Super Interessante há uns anos atrás, eu não vou revelar mais do que isso, então caçem aí o que pode ser. Então, e aí tem tudo a ver com o conto. Então a gente pretende fazer realmente isso é só a primeira etapa, né? A gente tem planos de coisas muito mais ousadas para uma segunda etapa do Verbo. Que show, cara. Raga! Bom, vamos lá. Meninos, vocês poderiam explicar de um pouco assim por alto como é que funciona o sistema básico do Verbo? O que rola? Quais são os dados que rolam? Se usam dados? Qual é a rolagem? Ela é composta com dado ou é uma parada de dados? O que vocês idealizaram de sistema para Verbo funcionar dentro da proposta que vocês acabaram de relatar para a gente? Ótimo. Eu vou iniciar, eu vou startar e vou deixar depois nas mãos de Felipe, porque eu vou ter que abrir o portão aqui rapidão. Então vocês continuam falando aí e volto já. Então vou startar. Primeiro, o Verbo ele usa dados de 8 faces, né? Nós elencamos o D8 para dar essa cara, né, no sistema. Nós chamamos o sistema de Trinitum. Trinitum vem ali, faz uma alusão à trindade, né? Faz uma alusão a 3 dados, que é o que você usa. A gente procurou simplificar para deixar o jogo mais dinâmico. Embora seja um sistema, eu diria que você vai conseguir jogar campanhas longas, sim, porque o Felipe ele é oriundo do D&D, ele gosta do jogo gamista, do jogo robusto. Eu já gosto mais do jogo narrativista. Então, o Ismael também. Então, a gente fez muitas mesas redondas com o Daniel, com o Eduardo, com os outros autores, né? Para a gente beber das duas fontes. A gente dá a oportunidade do mestre que gosta de campanhas mais longas ter um sistema para jogar campanhas longas, e do mestre que gosta da coisa mais narrativista jogar, vamos dizer, mais one-shots, campanhas menores, né? Fazer ali meio que temporadas, né? Primeira temporada, a galera gosta dessa pegada de série também, né? Isso está entrando dentro do RPG de uma maneira surreal. Então a galera tá fazendo isso muito. Então a gente pensou nisso. 3 dadinhos, 3 capacidades, você rola apenas esses 3 dados, e a gente chama as cenas de acontecimentos. Vou deixar nas mãos de Felipe para ele explicar o restante daí para frente. E volto já. Fiquem com a imagem de fundo aí, ó. Não fiquem assustados. Certo, gente. O sistema Trinity, como ele falou, né? Inicialmente, quando eu pensei no estúdio, eu pensei em a gente ter uma própria engine para todos os nossos jogos. Ou pelo menos todos os jogos que eu encabeçasse, né? Então, foi de primeira, pensando até como seria diferente usar D8s, né? Geralmente não existem sistemas que usem D8s, só D8s. Geralmente o D8 é algo que vem extra, né? Então, eu pensei, cara, D8s é uma boa. Porque D8, você tem 7 ali, o 8 pode virar Coringa, né? Então, assim, tá tudo no meio do que eu penso sobre, até por causa do Verbo, né? Então, o sistema, ele tanto o que eu queria buscar era um sistema simples, porém que tivesse progressão, que é uma das coisas que eu encontro muito nos sistemas de hoje em dia. São sistemas simples, mas que quando você vai jogar,
não há progressão. Você não consegue jogar campanhas tipo 6 meses seguidos, tá entendendo? Tipo, você tem tempo para jogar muitas sessões uma vez por mês ou até mais. Não, uma vez por semana ou até mais. Você não consegue. Existem muitos RPGs bons que estão aí, mas que eu gosto de um jogo que haja progressão. Então a gente encontrou esse meio termo. Então, ele é, como dizem, inspira-se em PBTA, mas só fica na questão de resolver cenas, movimentos, eu chamo de acontecimentos, né? Mas mais simplificado. E como a Ale falou, o jogo tem três atributos, a gente chama de capacidades, e cada capacidade é da cor de um dado. E o tipo de acontecimento, quando é rolado, o narrador vai perceber, vai dizer qual é o tipo de acontecimento, e aí você vai jogar os 3 dados. Então você pode modificar o dado da cor equivalente do acontecimento. Vamos supor que o acontecimento é social e a cor do dado é amarela. Então só posso modificar, eu rolo os 3 dados, mas só vou poder modificar o dado amarelo. E a grande diferença, uma das coisas que é um pouco diferente dos sistemas convencionais, você nem tem de atingir, ou você não tem de ultrapassar e nem não ultrapassar. Você sempre tem de chegar ao número de resultado. Na maioria das vezes é 4, algumas vezes, quando fica mais complexo, vira 7. Você sempre tem de atingir o número 4. Então você pode atingir de forma natural ou modificando o dado do acontecimento equivalente. Então, cada acontecimento, cada resultado, existe 4 tipos de resultados. O irrelevante, onde você não faz nada, você não consegue modificar a narrativa. O medíocre, onde você consegue modificar a narrativa com as ações do seu personagem. O satisfatório, onde você consegue modificar o seu personagem e usar um personagem aliado para interferir nessa narrativa. E o excepcional, onde consiste que você consegue usar o seu personagem, um personagem aliado e todos os NPCs da cena. Então você consegue ir mexendo nos personagens para poder poder interferir. E aí você tem expertises que são habilidades específicas onde você não soma, você gasta elas e você pode melhorar seu resultado. Você não consegue ter um resultado, você melhora seu resultado. Você tem os benefícios, que é um sistema de time-lapse narrativo, onde você consegue, por exemplo, você tem resolver acontecimentos de maneira quando a gente Raga vai saber, porque nós somos, olha, de 1900 e Adão. Eu? Já que a gente tá falando. Então, quando você dava um rebobinar na fita para voltar ou um forward para passar na fita, mais ou menos isso. O benefício, você consegue avançar um pouco na história ou mesmo ir lá atrás na história e resolver conflitos que aconteceram e de repente trazer isso para a cena atual, para o acontecimento atual. E a gente traz dando a única diferença é que existem diferenças. Os antagonistas, os NPCs, causam dano normalmente aos personagens, porém os personagens não causam dano aos jogadores, aos NPCs. Eles causam. Existe acontecimento, chama de acontecimento conflitante, onde o jogador vai definir como ele quer resolver aquele conflito, e mediante o resultado que o narrador estabelecer que é necessário ter, se é medíocre, satisfatório ou excepcional, ele resolve todo o acontecimento em até 3 jogadas. Certo? Então, assim, você não vai ficar jogando pilhas de dados. Você vai dizer, por exemplo, cara, tem 3 caras numa cena lá que você tá querendo te emboscou e você quer se livrar deles. O jogador, cara, eu tô com uma arma, eu dou um tiro na perna de um e se eu possível matar um e fugir, tá beleza pra mim. O cara, beleza, narrador, eu quero um resultado excepcional. E aí o narrador vai dizer, como eu disse, o tipo de resultado. E ele vai dar 2 opções de dados para você modificar. Você vai escolher vai fazer a jogada e um dos 2 dados que o narrador definiu, você vai poder modificar mediante esse modificador de capacidade. Atingindo um número resultado uma única vez, você resolve todo o conflito. E enquanto você não atinge, você tem até 3 vezes. O narrador vai ficar descrevendo situações meio termo para dar continuidade à narrativa enquanto rola essas possíveis 3 jogadas. Ao final da 3ª jogada, o narrador pode escolher continuar ou findar, usando uma coisa que eu vou falar, que é pontos de oposição que o narrador tem. E aí os NPCs podem fugir sem causar malefícios aos
aos jogadores, certo? Essa é uma das inovações que a gente traz dentro do conceito de combate, de conflito entre jogador e NPC, certo? E a gente traz também outros conceitos que a gente vai falar sobre, não sei se o tempo é suficiente, mas a gente traz um conceito bem diferente sobre uso de poderes e uma mecânica de como um mesmo resultado pode interferir diferentemente em cada personagem em uma jogada. Que isso até está presente no outro, mesmo sem ser no sistema 30, está presente sinestesia no outro jogo da gente, que é de JJRPG, né? Então, assim, a gente trouxe realmente, não é mais um sistema que somente é uma visão de um sistema que a gente gosta, que ele multiplicar, não. A gente trabalhou em criar realmente toda uma engine nova, e a ideia realmente que ela é adaptável, e a gente já fez até brincadeira de testes, é adaptável para praticamente qualquer tipo de cenário. Lucas? Show. Bem, a gente como tá com o tempo bem alto aqui, eu acho já melhor a gente já passar para rádio, né, rádio? Pode ser. Que aí a gente já passa para rádio, a gente já passa pro ranking, e aí qualquer coisa depois, na parte de consideração final, a gente fala o que faltou. Perfeito. Aí da parte do verbo, tá? Então, bora pra rádio. Então bora, galera. Chegou o momento da gente brincar de relacionar RPG com música, que é o momento da rádio RPG Pará, que é o rádio do seu acerto crítico sonoro matinal. A gente sempre publica vídeos indicando canções que se relacionam com o RPG. E aqui, quando ocorre no Giro da Semana, significa que as pessoas presentes irão indicar canções que se relacionem com o tema de hoje, que é o verbo RPG. Então, Lucas, Ale e Felipe vão indicar canções que se relacionem com o verbo, a começar pelo Lucas. Cara, uma coisa muito engraçada que me aconteceu aqui, esses dias eu perguntei lá no grupo sobre indicações de músicas lá pro pessoal, e hoje eu estava assistindo a série Garotos Detetives Mortos, que começou na Netflix, que é uma série que passa no mesmo universo do Changeman, e também é envolvido muito com espíritos, muito com o mundo espiritual. E aí tem um episódio que eles estão presos num looping de uma família morta, que eles estão toda vez vivenciando a morte deles. E nesse momento toca a música Owner of a Lonely Heart, do Yes, que é sobre viver no coração solitário. E nisso, quando eu comecei a ver, já dá uma ideia de inspiração para personagens e aventuras em verbo, né? E ao mesmo tempo a música, tanto o estilo da música, tanto a letra da música, tanto aonde está o episódio, calhou disso daí, e eu falei, caraca, vai ser essa a minha indicação de hoje, e tá aí. Beleza, tá aí a indicação de canção do Lucas. Peço agora para o Ale fazer a sua. Boa. Eu, há um tempo atrás, assisti uma série fantástica e recomendo que qualquer daqueles que nos assistem agora, se não viram, vejam. É uma série da HBO, é uma série com Matthew McConaughey, de Interestelar e outros grandes sucessos, né? True Detective. A primeira temporada ela é fenomenal, ela tem um quesinho ali de verbo, mas ela faz muitas alusões também a outras mídias, né? Inclusive Cthulhu. E aí foi lá que eu descobri esse compositor, ele também é um poeta, que é o Leonard Cohen. Ele faz a trilha sonora da primeira temporada, e o Leonard Cohen tem uma música que é o You Want It Darker. You Want It Darker. A voz dele é muito marcante, né? Uma voz mais compassada, né? Mais, sabe, quase uma voz de radialista. E ele canta nesse tom, e a letra, se vocês puderem buscar também, a letra fala muito também do cenário de Vertigo, né? Que é o cenário mais sombrio, de horror, cidades cinzentas, fala de crucificação, enfim, ele faz alusão a Jesus Cristo ali de maneira, nas entrelinhas dessa música, né?
Então é muito interessante, é muito bacana e traz assim o clima bem gostoso ali do verbo. Show de bola. Tá aí a indicação do Ale. Agora eu peço para o Felipe fazer a sua indicação. Para o verbo, e assim, para geralmente RPG, eu indico a OSTs porque eu gosto mais de escutar já a música que ambienta bem, como seria uma sessão e tal. Se fosse indicar música que eu escuto, é meio complexo, porque é metal extremo, então dificilmente cai no gosto do ouvinte, talvez, né? Então, dessa vez eu indico Last Rites, da OST de Constantino Filme, de 2005, acho que foi, que ela é bem interessante, ela tem um clima que passa bem o verbo, a questão de transitar entre os planos, exorcizar, dentre essas coisas, e é uma coisa que está muito presente em uma das referências nossas, né, para construir o verbo. Tanto o filme quanto as HQs de Hellblazer, né? Então, Last Rites, Constantino Filme, OST. Beleza, então aí as indicações de canções que se relacionam com o verbo RPG. A rádio ela sempre ocorre no meu canal, na vermelhinha. Então sempre de manhã eu disparo um áudio, um vídeo, só que em formato contendo muito mais o áudio, em que traz a pessoa relatando a relação da canção com o RPG, e a gente faz essa indicação para a pessoa depois ir curtir a música, depois de escutar essa relação. O pedido do Lucas fica programado para segunda-feira, o do Ale para terça-feira e o do Felipe para quarta-feira. Lucas, o que nós fazemos agora? Beleza, agora vamos para o ranking semanal dos jogos da semana. Raga. Então bora, deixa eu carregar aqui o arquivo para vocês darem uma olhada. Bom, para quem não conhece, a gente tem um arquivo PDF que costumeiramente disponibilizamos nos domingos, quando este vídeo é publicado na plataforma vermelhinha. E aí vocês podem baixar esse PDF que tem as várias notícias que o Lucas coleta de RPG aqui no Brasil. A gente coloca a imagem, uma breve descrição e o link para vocês acessarem. E no final dele tem essa atualização das campanhas de financiamento coletivo que nós realizamos aqui. Semanalmente a gente realiza essa atualização, e dessa semana fiz nesta última sexta-feira, mais conhecida como ontem. Ontem registrei 15 campanhas de financiamento coletivo acontecendo ao mesmo tempo aqui no Brasil, e o período de apuração dos dados foi de 19 a 26 de abril de 2024. Essa semana registramos que foram encerradas as seguintes campanhas: Investigar Livro-Jogo, que foi bem sucedida, bateu 158%. Projeto Delta Green BR, também uma campanha bem sucedida com 135%. E Aparece o Dragão, o que você faz, que também foi uma campanha bem sucedida de 190% da sua metabase. E essa semana agora que vai transcorrer, tem 3 campanhas que irão se encerrar, que é Cangaço Trevoso RPG, que vai se encerrar hoje, então até meia-noite ainda dá para a galera apoiar. Já é uma campanha bem sucedida, pois ela já está com 297% da sua metabase batida. Tem o Traveler, que também vai se encerrar no dia 29, ou seja, na segunda-feira. Ainda não bateu a metabase, mas está muito próximo de bater, porque é 94%. Talvez tenha avançado um pouco mais, eu já tenha batido hoje, porque eu fiz esse levantamento ontem à noite. Se não bateu, falta muito pouco para bater. Deixa aí a galera a recomendação para acompanhar. E tem o Merlot Negro, que irá se encerrar no dia 2, que já está com 33%. Então ainda está um pouco distante de bater a sua meta base. Contudo, é uma campanha flexível. O valor que bater vai prosseguir para a produção do jogo. E as campanhas que estão rolando são Terceiro Encontro Nacional de RPG, Peruíbe, tem o S-Tech RPG, tem o Desafio Gigax 2023, tem o Brutal RPG Late Pledge, tem o Recaído RPG, tem Caos Entre Mundos, tem RPG Com 2024, tem o For the Heroes Quest, O Sussurro das Sombras, tem Cidade Dorme, Masquerade pré-venda e RPG A Corte Rosa. Todos esses que eu falei para vocês tem prazo para acabar, mas ainda falta bastante tempo. E os 2 últimos que eu trago para vocês são campanhas que não tem prazo para acabar, estão rolando até o momento em que o autor desejar parar,
que é Condenados ao Poder RPG e Guia de Schlef-Swalk para Coisas Impensáveis. São essas as campanhas que a gente acompanhou durante a semana. Não teve nenhuma campanha nova que adentrou nessa lista. E aí, partindo para os números gerais, nós registramos um montante financeiro desta semana de R$ 41.325,76. Esse valor, comparado com a semana passada, deu um valor negativo de R$ 12,5 mil, ou seja, foi a menos do que a semana passada. E comparando com os 12 últimos meses, foi também negativo de R$ 167,1 mil. Comparando, aí vocês podem ver aí no gráfico, a linha laranja é a linha da média dos 12 últimos meses e a linha azul são as medições semanais que a gente faz. O dessa semana está bem aqui, foi menor do que a da semana passada e comparando com as semanas anteriores tem sido valores muito baixos. Então está tendo uma baixa de apoios financeiros ao longo dessa semana. E aí, olhando para as 5 campanhas mais bem apoiadas financeiramente, tivemos em primeiro lugar Traveler com 43,6%, em segundo Projeto Delta Green BR com 11,9%, em terceiro aparece um Dragão, O Que Você Faz, com 7,6%, em quarto Brutal RPG Late Pledge com 5%, e fechando em quinto Cangaço Trevoso RPG com 5,1%. Já olhando para o volume de apoios das campanhas, registramos 168 apoios nesta semana. E aí, comparando com a semana passada, deu um valor negativo de 115 apoios a menos. E comparando com os 2 últimos meses, também foi 466 apoios a menos que os registramos em relação à média. Então está aqui a linha azul lá para baixo, deixando a linha da média lá em cima. Então não só em valores financeiros, mas como o volume de apoios deu uma queda significativa nesta semana. Mas olhando as 5 campanhas mais bem apoiadas em termos de volume de apoio, em primeiro lugar ficou Aparece um Dragão, O Que Você Faz, com 25,6%, em segundo Investigar Livro-Jogo com 21,4%, terceiro Traveler com 20,8%, em quarto Cangaço Trevoso RPG com 9,5%, e, eu invertei, era 10,7% e o Brutal RPG com Late Pledge com 9,5%. Então aí os números, vou abrir agora para comentários. Lucas, seus comentários. Primeiro de tudo, tem uma, faltou aí, Raga, mas é porque eu entendo que foi o do CBR PNK, o Cyberpunk, do Emanuel Melo, da Secular Games. Eles estão fazendo pré-venda no próprio site. Ah, no próprio site. No próprio site. E aí lá no próprio site ele não tem exatamente a parte dos valores, mas tem como calcular pela parte dos apoios, porque eles mostram a parte dos apoios como metas, a quantidade de apoios vai pegando, vai conseguindo bater o que precisa, né? E aí mais ou menos dá para fazer, porque é um único valor. Como já é um único valor, então é aquela coisa, deu tantos apoios, vai ser aquele tanto de valor. Fica aí a dica. Eu tô dando essa dica assim ao vivo, gente, não é porque como é site pessoal, não tem como a gente saber todos os sites ao mesmo tempo, né? Então eu já tô falando aqui, teve um sim que foi ele. Eu só não lembro quanto teve de apoios, mas eu fiquei muito feliz. Aqui já aparece um Dragão Que Você Faz a DAC, tá em primeiro lugar. Eles estão merecendo demais. Isso teve uma boa repercussão tanto lá no grupo da Dark Spirit do WhatsApp e tanto em outros grupos, né? É um pessoal super gente fina, teve aqui com a gente, né, conversando. Então indico demais. O pessoal do Investigar também, né? Mesmo com a campanha já batendo, sendo bem sucedida, foi aquela coisa de bater todas as metas. Isso ficou muito legal. O Traveler, outras comunidades começaram a ajudar o Traveler para poder bater a meta. Então isso também é uma coisa que ajuda demais, né? Fica bem envolvente quando outros grupos de RPG, tipo New Order, Retropunk, Secular, o próprio pessoal
do Solo sempre está divulgando outros jogos também em conjunto, né? Então aí mostra isso do pessoal. Cangaço Trevoso está acabando hoje e estava em vários grupos aí, o pessoal comentando. Também tem parte envolvida aí em cima com o Verbo pela parte espiritual. Isso fica muito legal. E o Brutal RPG, o Lactipred, também aí tem bastante pessoas que ainda não conheciam esse RPG serial. E aí tá tendo uma boa repercussão aí com a galera. Bem, agora pode ir pro próximo. Bora. Ale, seus comentários. Cara, eu fico muito contente. Eu estava comentando outro dia num desses grupos de WhatsApp sobre RPG, né? Fico muito contente de ver como o cenário nacional está aquecido, né? A gente vê que o cenário nacional do RPG está muito aquecido. Eu confesso em dizer que nós estamos bem servidos de RPG e que, assim, sou suspeito em falar, a gente está anunciando o nosso RPG. Mas antes mesmo de Verbo e tudo, eu bebia muito, como a gente falou inicialmente nessa live, eu bebia muito do World of Darkness, continuo bebendo, obviamente, continuo jogando World of Darkness, embora faça alguns meses aí, quase um aninho, que não narro nem jogo nada, porque estou dedicado, focado em Verbo. Mas quando a gente abriu lá o Meio Mundo RPG, a ideia do Meio Mundo era meio mundo de cenários mesmo. E foi lá no Meio Mundo, há 5 anos, 6 anos atrás, que a gente, quando tudo era mato ainda, lá no servidor, eu comecei a experimentar muito do cenário nacional. Então, eu joguei vários cenários nacionais, incluindo os que vocês de autores que vocês acabaram de citar, João Bogé, Terra Devastada, Chaves da Torre, do Arthur, lá, da editora Caleidoscópio. Então, assim, tive a oportunidade de jogar muita coisa nacional e ver que a gente está bem servido. Os autores de Brutal tiveram um evento com a New Order, eu fiquei curioso com o sistema deles, porque vi que era uma espécie de RPG para horror survival, né? Ali do Massacre da Serra Elétrica, faz alusão ali a esse tipo de jogo, aqueles jogos mais brutais mesmo, tanto que o nome é esse, né? Cangaço Trevoso, aí me faz lembrar do Cordel do Reino do Sol Encantado, do Pedro Borges, que foi um RPG extremamente premiado aí, que eu tive a oportunidade de narrar também, curti pra caramba. E assim, quando eu vejo que a gente está indo bem servido no cenário nacional, me faz feliz, porque temos pessoas muito engajadas no hobby, muitas pessoas produzindo conteúdo aí, que a gente pode muito bem jogar anos a fio sem se preocupar com os que vêm de fora. Boa. Para fechar, Felipe, seus comentários. Eu gosto muito de ver que dentro do RPG nacional se cresce, a gente vai criando uma cena não só de jogar, mas de produção, e nós sabemos que para isso crescer, isso tem de movimentar dinheiro, isso é um fato. Eu sempre brinco, né? Sempre converso, né, com a Lê, com o nosso filho, que a gente ama o hobby, mas estamos falando de negócio, né? Business. Então a gente sempre eu sempre estamos avaliando como implementar isso e como, de fato, a parte mercadológica é importante para a cena crescer, de fato, e até para podermos valorizar nossos influenciadores, como você, Tati, Lucas, dentre outros. Aproveitam, pode ver que Tati é a voz do Verbo, né? Ela é a pessoa que vai ser a dublagem oficial, a dublagem de narração oficial do Verbo sempre. Então, isso é importantíssimo isso. O Cangaço Trevoso é de um conhecido meu daqui, próximo de Pernambuco, o Leandro. A gente já jogou junto aqui, já RPG e tal. Já participamos de eventos junto, conheço ele muito. Já trocamos muita ideia, já vi outros RPGs dele. Fico feliz, mais um RPG valorizando o Nordeste. E dessa vez vindo do Nordeste, né? Que tem o do Pedro Borges, mas Pedro Borges, eu não sei se ele é Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, não sei se ele nasceu no Nordeste. Ele tem parente. Bom, mas fico feliz de um autor ser nordestino, né? Tá escrevendo sobre o Nordeste, né? Então, assim, eu acho sempre plausível as campanhas, e não agradeço sempre ao público e sempre também às pessoas, os profissionais que estão envolvidos, não atrasar muito, para a credibilidade dos projetos não caírem por terra, né? Isso eu também não posso negar, um dos grandes problemas ainda, né, da nossa cena
mercadológica e de produção é que às vezes acontece contratempos e atrasa. Então, parabenizo, isso é importantíssimo para dentro do cenário e que possamos entregar sempre o melhor e mostrar que não precisa ir lá fora para ter material bom, né? A gente está vendo aí muitos RPGs bons saindo no Brasil e é importante lembrar que às vezes não temos a força capital para injetar num projeto do zero, né? Então, assim, é importantíssimo isso tá se mostrando cada vez mais na rotina da cena de RPG nacional. Show de bola. Então, damos por encerrada aqui as atualizações de campanha de financiamento coletivo. Podemos ir para as considerações finais. Lucas. Beleza. Agora a gente fala o que rolou na semana, né? Só uma pequena coisa aí que eu acabei falando da parte de... Tá tendo várias plataformas aí, Catarse, Meeple Starter, tanto que o pessoal do Desafio Giga está lá. Tá tendo aí o CBR com o pessoal no Top Site. É sempre bom, a gente tá vendo aí várias plataformas dando. É que é aquela coisa que a gente se foca em uma, né? Aí quando aparece outra, a gente tem que ou recebe aviso, ou às vezes a gente recebe aviso da galera. Então é sempre bom também estar continuando, como eu falei, em cima do Traveler. O pessoal sempre tá aí apoiando, divulgando. Dá um agradecimento ao Dr. Marinheiro, ao Daniel, da RPG News, várias pessoas aí, o João do Confrarias do RPG, o pessoal do Jogo D20, que sempre está ajudando a mostrar aí o RPG para a galera, né? E vocês também, inclusive, me ajudam. Eu até de vez em quando divulgo aí, pessoal. E o que rolou na semana comigo, tá tendo leitura coletiva. Hoje é a penúltima do pessoal do MG, que eu vou estar daqui a pouco lá lendo. Também tá tendo festa de Ogum. Eu vou ter que ver como que eu vou fazer em 2 lugares ao mesmo tempo, mas beleza. Tô começando a ler o que o Kaliden, que eu mostrei aqui mais cedo pro pessoal e vou mostrar aqui, porque ele também dá muita ideia aí pro Verbo, com a síndrome do obsessor. E tô lendo alguns outros livros aí que eu tenho que terminar essa semana, porque o mês está acabando, né? E aí quando começa o outro mês são novas leituras, então tem que correr aí quanto eu tenho. E eu sei que eu vou deixar o Raga por último, para ele poder falar o que rolou na semana com ele. Alexandre ou Felipe, que rolaram com vocês na semana? Vocês podem também já falar das suas plataformas. Isso, e também respondo a pergunta do MRX 2011. Se vocês já pensaram em emular o jogo como Fatal Frame em Verbo. Boa. O sistema Trinitum, a engine que a gente desenvolveu, ela cabe sim para emular jogos de horror, jogos com o teor sobrenatural, com essa temática. Cabe tranquilo. Tá? É aprender como funciona a engine e trazer para o seu universo, enfim, e usar. Vocês vão ver que é possível sim. Então, já respondendo a pergunta do Rafa aí, Rafa, quiser jogar Fatal Frame usando a engine de Trinity, sim, se de repente quiser usar mais elementos do cenário de Verbo dentro do jogo, você pode ficar à vontade. A gente admite, o RPG admite isso, admite a licença poética, a liberdade criativa dos narradores, das narradoras, do pessoal que vai ler o conteúdo e vai dizer, pô, tem tanta coisa aqui que a gente muitas vezes como autor nem viu. E vocês depois lá na frente vão adicionar. E o bacana é isso, o bacana do RPG é isso, é o quanto vocês vão adicionar dentro de Verbum depois, sabe? Depois que estiver na mão de vocês. Então, eu só tenho, primeiramente, a agradecer o Lucas de ter visto essa oportunidade de nos chamar aqui no RPG, no Giro da Semana, do canal do Raga. Eu fico contente demais que ele viu que a gente está trazendo elementos aí da Umbanda, da religião Umbanda, de maneira respeitosa, aplicando, para quem vai pegar lá adiante o Demo Play, para quem vai jogar Verbo, aí aplicando, né, e trazendo uma certa educação de como lidar também com essas religiões, de como você entender um pouco do prisma, né, das matrizes africanas que são tão marginalizadas ainda dentro de outras religiões. Isso é triste, né? A gente sabe que isso é real, que isso acontece. A gente não pode tapar o sol com a peneira. A gente sabe que as religiões
tidas cristãs, elas ainda marginalizam religiões de matriz africana. Então, o Verbo vem para quebrar isso. Isso é um dos propósitos também de a gente trazer a Umbanda dentro lá ali da proposta de Verbo, para que a gente encontre, né, as pessoas que são... A gente sabe que tem muitas pessoas religiosas que jogam RPG, eu sou um exemplo delas, Felipe, o Lucas, tem muita gente, tá? Tem muita gente que joga RPG, porque RPG não é coisa do demônio. Isso aí... Ou é também. Ou é, de repente... Ou é também. Hoje já a Então, religião assim, do demônio também é bem cultuada. Então, assim, a gente vai trazer isso ali como elemento para quem é religioso, vai identificar isso, vai dizer, pô, não era bem como eu pensava, não era bem assim, olha só que bacana. Então, fico feliz do Lucas ter visto isso, essa oportunidade, né, de já mostrar um pouquinho, né, trazer esse insight aí, esse pouquinho ali, dar essa pincelada do que o Verbo tem como proposta. O que aconteceu de diferente nessa semana foi o convite do Felipe, a gente teve ontem, né, junto, eu não vou poder dizer exatamente, né, os detalhes, mas ontem a gente As NDAs não permitem. a gente foi junto para um local aqui da cidade, fez algumas coisas com uma galera bacana, e adiante vocês devem ficar sabendo aí, quando a gente puder anunciar, vocês devem ficar sabendo o que foi, mas bem bacana mesmo. Então isso foi o de novo, de diferente na semana, e assim, sem falar que toda semana, todo dia a dia de a gente conversar sobre Verbo, todo dia a gente trocar ideia, todo dia a gente falar ou comentar alguma coisa sobre Verbo, tanto no grupo no nosso grupo, né, da Holy Lord, ou lá no grupo do WhatsApp. Convido todos a estar lá no grupo do WhatsApp, tá? A gente tem um grupo do WhatsApp, é só vocês clicarem lá na bio do perfil da Holy Lord, entrar no grupo, perguntar, interagir com a gente. Logo mais vamos ter mesas, eu estou agendando algumas mesas para que vocês possam ter a oportunidade de jogar, Felipe também, Ismael também, Daniel, que os outros autores, vocês vão ter a oportunidade de jogar com a gente, para, enfim, conhecer a mecânica, conhecer melhor o cenário. Então, daqui para frente, a gente tem muito trabalho e muita coisa boa para apresentar para vocês ainda. Boa. Aí passa para o Felipe. O giro da semana foi isso mesmo, e não posso negar que o trabalho oriundo da sessão de fotos ontem é muito importante para mim. Então, eu estou numa ansiedade grande, não sei até quando, até receber uma resposta. Então, assim, tirando isso, o que eu posso falar é que estou concluindo uma das leituras dos próximos projetos da Holy Lord. Não vou esconder para vocês, mas já temos 2 projetos tirando Verbo e Sinestesia. Inclusive, já existe um mini resumo que eu posso adiantar. É um Souls-like de horror ancestral. E o outro é um space opera árabe. Não vou revelar nomes ainda, tal, mas é os próximos projetos para ano que vem, certo? Já tem artes conceituais, já fiz artes conceituais para ambos os projetos, certo? E finalmente chegou, consegui imprimir um livro que estava perdido, eu tinha conseguido o PDF para o Verbo, né? As clavículas menores de Salomão, cujo a lei arregou de ler, né? Mas o pai do Gó aqui vai agora debruçar para isso, vai ser importante para o Codebook. E o Verbo, nessa semana, finalmente podemos falar que praticamente terminou a edição, e semana que vem vamos começar a diagramação do Demo Play. Deixa eu só falar disso, porque falando disso em público fortalece. A gente está em breve tentando encontrar um exorcista oficial do Vaticano. Ele mora aqui na cidade. A gente está vendo uma agenda com ele. Na verdade, ele está em Roma de férias. Eu sei as férias. Pra vocês terem ideia. Está por lá aprendendo novos ritos. Quando ele voltar de Roma, a gente vai agendar um momento com ele. E provavelmente a gente vai fazer, sei lá, um Rios. A gente está pensando em alguma coisa, se ele permitir, obviamente, mas que vai servir de laboratório para experiências que a gente vai trazer para dentro de Verbo ainda, né, falando aí do cenário. Então a gente realmente está cuidando do negócio como um bebezinho mesmo, assim, sabe? Para quem é pai sabe que quando a gente tem um filhinho, a gente cuida muito, muito bem mesmo,
assim, para que fique bem, para que ele cresça bem saudável, né? A gente não para. Gosto de brincar aqui, dormir, já dormimos demais quando éramos pequenos, a gente era criança e tal. E estamos trabalhando a todo vapor, nossas mentes não param, é até difícil a minha mente parar de estar desenvolvendo alguma coisa, mas o verbo é o foco. Respiramos, comemos e dormimos pensando em verbo. Então, assim, Demoplay em breve vai estar disponível ou no final desse semestre, ou no primeiro mês, ou no semestre, que é do meu aniversário de julho. Então, vou até me presentear. Gosto de dizer que as artes vão vir ainda mais surreais ou mais reais possíveis do que eu venho fazendo. Continuo estudando e a minha meta é trazer um realismo incrível que seja digno de como me chamam para ir pai do gore. Então, a meta é essa. Show, show. E agradecer o convite de vocês mais uma vez de poder estar falando a palavra do verbo por aí. É isso aí. Então, agora já encaminhando para a parte final, gostaria de agradecer a todo mundo que nos acompanhou até aqui, seja na roxinha ou na vermelhinha. Desejamos a vocês um excelente final de semana, um excelente dia e uma boa semana. Obrigado ao Alê e ao Felipe por estarem conosco aqui compartilhando essas notícias sobre o verbo. Futuramente vocês estão abrindo a campanha de financiamento coletivo para tentar tornar realidade. É isso aí, Lucas. Fechamos mais uma semana. Vamos que vamos. Pessoal, para finalizar agora, peço para que todo mundo aqui, Lucas, Ale e Felipe, junto comigo, digam tchau, Lilica. Tchau, Lilica. Tchau, Tchau, Lilica.